Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Jonathan Pietrowski e eu estou aqui para trazer mais um vídeo falando sobre as tecnologias de JavaScript. Eu tenho nas últimas aulas construído conhecimento para que a gente possa aí construir uma pequena aplicaçãozinha utilizando aí o stack de HTML, CSS e JavaScript, tá certo? Eu ensinei você lá atrás, em algumas aulas atrás, como você criar arrays para montar dados mocados, como você criar uma camada para utilizar banco de dados, e ensinei você também a utilizar a API Fetch no último vídeo que eu postei, certo? Tudo isso para que a gente pudesse chegar aqui hoje e pudesse criar essa camada utilizando o loopback para gerenciar o nosso banco de dados. O que é o loopback, Jonathan? Eu vou entrar aqui no site deles. Essa aqui é uma ferramenta para você construir APIs. E essa ferramenta aqui ela é poderosa e simples de utilizar. Você vai ver que é muito fácil e ela cria as coisas bem rapidinho para a gente. Para você instalar, você vem aqui em Getting Started, instala o Node.js, abre um terminal ou um prompt de comando no Windows e roda esse comando aqui. Ele vai instalar para você. Aí é só criar um novo projeto. Eu vou criar aqui um projeto novo, LB, vou chamar o projeto de loop. Ele vai fazer algumas perguntas aqui para mim sobre que tipo de projeto eu quero criar. Eu vou manter o nome e todas as coisas aqui no default e vou esperar ele instalar para mim, certo? Qual que é a ideia aqui? Eu vou criar um modelo. Esse modelo representa uma tabela no meu banco de dados e eu vou fazer um CRUD, popular CRUD, que é criar, ler, atualizar e deletar dados de um banco de dados, certo? Para a gente criar um modelo, eu preciso entrar aqui na pasta, certo? cd loop, vai entrar no diretório e aí eu vou rodar aqui o comando lb model e eu vou chamar esse modelo de pessoa. Ok? Ele vai também fazer algumas perguntinhas, eu vou colocar todas no default. Common, até que ele chega aqui, ó. Ele vai me perguntar quais são os nomes das propriedades que eu quero criar. O nome da propriedade é o nome da coluna no banco de dados. Por default, ou por padrão, o loopback utiliza o nome id para a chave primária da tabela ou do modelo. E eu vou utilizar isso e vou descrever aqui, ó, navegando com a setinha, que ele é um tipo number, requerido sim, e vou deixar em branco para ele popular automaticamente. A segunda propriedade vai ser nome, string, requerido sim, e eu deixo em branco. Terminei de criar as minhas propriedades. Quando ele me perguntar de novo o nome da propriedade, eu dou um enter, que ele vai terminar a criação da propriedade. Eu vou dar aqui um node espaço ponto e ele vai levantar um servidor node, onde ele me dá aqui a opção de utilizar esse explorer aqui, certo? Eu vou copiar essa URL, vou colar aqui no meu navegador e ele vai abrir aqui uma interface do Swagger. E o Swagger, ele é uma padronização aí para você documentar a sua API. Eu consigo aqui, ó, clicando no pessoas, ter acesso a todos os pontos de acesso lá da minha API. Ele criou tudo isso daqui sem esforço nenhum da minha parte de codificação. Então não precisei utilizar código nenhum para ter acesso a todos esses pontos aqui. E olha que legal, se eu criar aqui, clicar no post, eu vou conseguir criar uma nova pessoa. Clica aqui nesse quadradinho amarelo e muda aqui o nome da pessoa, para o nome que você quiser. João, João Maria e Maria. Ele vai mostrar aqui um exemplo utilizando o curl. Se você já utilizou, você pode utilizar isso aqui. Ele vai me dizer qual que é o URL que ele mandou. E aqui a resposta da minha chamada lá para a minha API. Ok? Ele me retornou uma pessoa já com um ID e o nome lá que eu passei para ele. Aqui tem alguns
dados a mais, né? O código da resposta e tudo mais, onde ele pode identificar se deu erro ou não. Então, criei a pessoa. Elas já estão criadas. Eu vou verificar se elas criaram aqui nesse get pessoas e eu vou apertar aqui o botão try it out e ele traz aqui, ó, a resposta para mim, todas as pessoas que eu inseri. Para a gente começar, a gente vai fazer alteração aqui nesse storage, certo? Eu vou criar uma constante que eu vou chamar de base URL e aqui dentro, desculpa, aqui dentro eu vou utilizar aqui, ó, essa URL da API. Eu vou passar aqui essa URL e ela vai ser a base de todas as minhas chamadas. Aqui eu vou apagar tudo isso aqui e vou dar um return e vou utilizar a API fetch que a gente aprendeu no vídeo anterior. E aqui, ao invés de utilizar uma string, eu vou utilizar o template string para que eu possa passar aqui para ele a minha URL sem precisar ficar usando mais aqui no final para concatenar. Simplesmente eu passo ali a minha URL base e a minha origem, certo? A minha origem é o parâmetro que eu passo para a minha função aqui do Storage Service. Aqui no main, eu estou dizendo que é clientes, mas agora é pessoa. Pessoas, no plural, né? Porque se você vir aqui, ele criou como pessoas. Todo esse padrão de nome no plural e para deletar, passar o ID aqui, tudo isso aqui é um padrão do OpenAPI, certo? E essa aqui é uma iniciativa para você padronizar a sua API. Se você gosta de construir API, se você quer seguir nesse ramo, você pode dar uma olhada aqui no que eles têm para você começar a construir uma API num padrão aí global. Isso aqui não é nenhum padrão obrigatório, mas a comunidade utiliza esses padrões aqui e o Swagger utiliza o OpenAPI. Então, por isso que o Loopback, baseado-se no Swagger, ele tem esse padrão aqui de nome no plural, enfim, todas essas nomenclaturas aqui são todas baseadas aí no Swagger. Por isso que ele usa pessoas aqui ao invés do nome do meu modelo pessoa. Ok? Então, estou passando ali para ele a referência. Aqui, estou retornando uma promise. Se você lembrar lá, a API fetch retorna uma promise. Ok? Passo minha base URL, ele tem aqui uma barrinha no final, então não preciso colocar uma barra aqui, só a minha origem. Ele vai me dar lá a URL que eu preciso. Aqui, eu vou... Opa, esse aqui, ó, esse é o método, getClients. A gente vai alterar esses métodos aqui. Vamos começar pelo getClients. Aqui eu vou dar um get, ele me retorna uma promise. Você vai lembrar lá da nossa aula de promise que aqui dentro eu tenho uma promise, uma callback, uma função de callback onde eu retorno aqui sucesso ou erros tratados, certo? Dependendo da forma como que você tratar os seus erros. Aqui dentro eu vou utilizar o response.json e também ele me retorna uma promise, onde eu vou passar aqui os meus dados. E como a gente estava utilizando antes, console.table. Caso tenha algum erro aqui que não foi tratado, eu vou jogar dentro do cat. E ele vai me logar aqui um erro. Certo? Então, chamei o meu get, ele retorna uma promise. Se tiver algum erro não tratado, ele joga aqui dentro. Se ele converter aqui, ele vai apresentar esses dados. Qual que é a pegada aqui utilizando o loopback? O loopback retorna os erros aqui dentro da função de callback de sucesso.
Para isso, para a gente identificar, a gente precisa conferir o response.status, que é aquele códigozinho que ele retorna para mim dizendo se foi com sucesso ou não. E esse código, se ele for igual a 200, quer dizer que deu tudo certo e eu dou um console.table aqui. Se não, console.erro e eu vou logar os dados aqui que ele vai converter o erro para a notação JSON para mim aqui. Ok? Então vamos lá, eu vou abrir aqui a minha página, ela já está aberta aqui com o meu console. Eu utilizo o módulo do Python, Simple HTTP Server. Se você abrir o arquivo lá manualmente, ele vai funcionar também, certo? Vou atualizar aqui e vou dar um buscar todos. E está aqui, ó, os dados que eu inseri lá na minha API. E eu já tenho uma integração mínima agora com a API que eu criei lá atrás. Qual que é o legal e a moral nessa história? Criando essa abstração aqui de storage, eu consigo aqui gerenciar qualquer um dos meus modelos que eu tenha lá no loopback. Basta eu passar aqui uma origem diferente e ele vai fazer chamadas diferentes para mim, certo? Essa é a principal vantagem de você criar aqui essa camada. Vai te ajudar na manutenção, vai ser bem mais fácil de você identificar os erros, é muito mais tranquilo. Próximo item que a gente vai fazer, a gente vai simular aqui a remoção. Eu vou dar aqui um return, fetch, vou passar aqui meu template string, vou fazer isso daqui manualmente só para a gente fixar e depois eu vou copiar dos demais lá. Aqui eu vou passar a minha origem, barra, aqui eu preciso passar um ID, lembra? Então vou passar aqui esse ID que eu usei ali para remover. Aqui dentro, ele está fazendo uma remoção. E o fetch, por default, ele chama o método get. Só que para remover, ele tem que passar aqui um método delete. Como que eu resolvo isso? Eu preciso criar aqui um objeto de configuração. E esse objeto de configuração, eu vou utilizar aqui um método e vou passar para ele aqui que o método é o delete. Certo? Outra configuração que a gente vai fazer aqui, a gente vai criar um objeto definindo os headers que a gente vai passar e receber. A gente vai aceitar application JSON e o conteúdo que a gente vai mandar vai ser o JSON também. E a gente vai passar aqui esse header para o nosso método remove. Ok? Então criamos um header definindo assim, ó, eu aceito JSON lá na resposta que ele mandar e eu estou enviando para você JSON também, certo? Aqui no método remove, a gente vai precisar alterar aqui também no arquivo main.js. Eu vou copiar esse carinha aqui e venho aqui, ó, nesse aqui, vou colar, remove, e eu passo aqui qual que é o ID que eu quero remover. Ok? Vamos testar? Vou atualizar aqui a minha tela, vou buscar todos. Ele buscou, vou dar um remover, e ele retornou aqui para mim, ó, um objeto count e um valor 1. Ok? Aqui está o objeto descrito, count 1. Isso quer dizer o quê? Que ele removeu com sucesso. Se eu der um buscar todos os clientes, você vai ver que a pessoa com ID 1 não existe mais. Bem fácil, bem tranquilo, né? Daqui para frente, a gente vai só copiar o que a gente já fez e vai mudar um pouquinho ali os métodos.
A gente vai criar um aqui para salvar novos. Veja como é fácil. Aqui no save, eu vou criar novos. Então, eu vou utilizar o método post. Se você vir aqui na documentação aqui do Swagger, você vai ver aqui que para criar é o post, certo? Eu posso passar um item, só um objeto, ou um array de itens. No nosso caso aqui, a gente está utilizando um array, né? Então, eu vou mudar aqui o método post. E aqui está a sacada, ó, para você poder criar no loopback. Eu preciso passar aqui, ó, JSON stringify. É a única coisinha. A gente já estava fazendo isso para o local storage, né? A gente precisava transformar em uma string. E o motivo que a gente transformava em string era exatamente o motivo pelo qual a gente vai transformar aqui na API fetch. Senão ele vai inserir a referência. Ele vai passar a referência e não o objeto. E isso vai nos causar um erro. Aqui a gente precisa definir o header também, para dizer que a gente está mandando JSON, e ele vai fazer a conversão lá atrás para a gente e vai inserir os dados como a gente espera. Aqui, ó, da mesma forma, eu vou copiar esse carinha aqui que eu já fiz, vou vir aqui, ó, colar, mudar para save e passar aqui os dados que eu estou inserindo. Certo? Agora é só eu testar. Eu vou criar aqui um seed. ID não está definido. Então vamos ver aqui qual que é o problema. Eu sei qual que é o problema. No post, ele não espera esse ID. Porque ele cria esse ID automaticamente, você lembra? Então o que a gente vai fazer? A gente vai remover esse cara aqui, porque ele não é mais uma pessoa, não é mais um item que a gente precisa. Eu vou mudar de cliente aqui para pessoa, vou atualizar e vou passar o seed. Ele está dizendo que não conhece o ID. Qual que é o erro aqui? Storage linha 16. Ou sim, a gente passou aqui, ó, esse ID aqui realmente ele não conhece. Então eu removi. Ok? Então agora ele vai criar ali perfeitinho pra gente. Criou as 10 pessoas como eu esperava lá. Ele fez o ID sequencial, lá na sequência que o loopback está gerenciando. E aqui eu criei pessoa 1, 2, 3 e por aí vai. Certo? Se eu der um buscar todos aqui, ele tem lá João, Maria e as pessoas que eu acabei de criar. Tenha em mente que, como a gente não está mais usando o local storage aqui, ele vai adicionar, vai fazer um append, só vai adicionando. Se eu der mais um seed aqui e buscar, ele vai só inserindo. Se você quiser remover essas pessoas aqui, aí você precisa remover elas ou por aqui, no delete. Eu vou passar aqui um ID 20. Ó, a gente tem aqui o ID 20, pessoa 7. Ele remove, diz aqui que removeu. Se eu buscar aqui, a pessoa com ID 20 não existe mais. Ou como a gente está utilizando aqui uma aplicação com banco em memória, não é um banco de dados mesmo, se eu vir aqui, ó, der um Ctrl C, ele vai matar a aplicação e utilizar aqui de novo o node ponto. Ó, eu vou limpar o console, buscar todos os dados, ele não tem mais dado nenhum. Se eu fizer o seed, ele já inseriu esses dados ali para mim. Tá? A gente vai trabalhar com esse daqui por enquanto. O último método que a gente precisa fazer é o de atualizar. E da mesma forma que o salvar, a gente vai copiar aqui e vai salvar aqui. Vai mudar aqui apenas o método da transação. Aqui no meu main.js, eu vou copiar o que eu já tenho. Vou colocar aqui dentro do meu método updateClient, que eu poderia renomear aqui para
update pessoa. Vou mudar aqui também, ó. Update pessoa, vou mudar isso aqui também. No remove. Remove pessoa. Certo. E aqui eu vou passar a chamar o remove ao invés do get, passando o parâmetro que eu quero, na verdade update, né? E vou atualizar uma pessoa. E é basicamente isso aí. Se eu der um update, olha só, buscando todas as pessoas, tá aqui. Ele vai fazer um update na pessoa 7. Ó, ele mudou lá para ID 7, nome João. Se eu der um buscar todas, ele atualizou os dados para mim. Simples assim. A gente alterou todos os nossos métodos aqui dentro, tanto para a gente buscar, salvar, atualizar e remover. E aqui a gente alterou a chamada para um e replicou para os outros, porque eles são todos semelhantes, todos bem parecidos. A gente está fazendo aqui um tratamento de status, certo? E a gente está logando aqui os erros da forma correta, como o loopback esperaria que a gente tratasse. O legal disso aqui, como eu falei para você antes, é que se eu quiser utilizar outro modelo, basta mudar esse carinha aqui e todo esse código aqui ele é reaproveitado. Isso é legal da gente utilizar essas camadas assim para gerenciar o banco de dados, tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, se tem alguma coisa a mais que você queira aprender, comenta. Manda aí o seu comentário e diz, eu quero aprender isso aqui e eu vou dar um jeito de pesquisar e ensinar você, tá bom? Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se você está no Facebook aí, se inscreve aí na página, dá um curtir para você ficar por dentro de novidades que venham a ter. Na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou ensinar você a conectar tudo isso aqui com um banco de dados de verdade, tá bom? Se inscreve no canal, comenta e eu espero você na nossa próxima aulinha. Até mais, um abraço.